Muito bom dia, bom estarmos juntos e confesso que, assim como eu creio vocês, estamos debaixo desse impacto, de toda a graça, toda a revelação que o Senhor tem nos dado nesse fim de semana passado. Como o Zé falou, estávamos em Santa Cruz, com parte da igreja lá, Caxias, todo ao redores ali, Santa Maria, Pantano, e Venâncio, Veracruz, tantas cidades, tantas localidades que a igreja está se espalhando, Pelotas, Rosário, Cruz Alta, então era realmente um derramar de Deus. A chácara lá estava lotada completamente, não tinha mais espaço, assim como eu sei que aqui também, estava completamente lotado e tinha até fila de espera para estar junto no retiro. Então, que alegria, que doce a manifestação de Deus. Também recebi vídeos e mensagens lá do norte, onde o Rogério está. Ele está lá em Porto Velho, teve rapidamente em Guajará-Mirim, que fica na divisa de Bolívia, e os irmãos de lá nos mandando vídeos, mensagens. Ainda ontem, Rogério ministrando com um grupo de jovens, na casa de um dos irmãos ali. Então, assim, toda aquela turma reunida ali, e vendo o Rogério fluindo, na presença do Senhor ali. Então, é um motivo de tanta alegria. Então, por favor, continuamos lembrando, de nossos queridos dessa forma, para que o Senhor possa se derramar e se manifestar da forma como Ele quer. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. O Zé, José, me convidou e me apontou para estar junto nessa manhã, para repartir uma palavra. E quando ele me convidou, e assim, colocando essa incumbência santa, nessa continuidade, de alguma maneira, sabendo que o Senhor daria para nós no retiro da Páscoa. E aquilo ali, é claro que gerou no meu coração um temor muito grande na presença do Senhor. E não pude estar, porque nós estávamos juntos ali em Santa Cruz, onde também o Senhor se manifestou em abundância. Mas nessa semana, escutando as palavras, consegui escutar 4 dos 6, e principalmente, claro, tanto nessa questão geracional, como do legado de Deus, como também esse reacender cada vez mais em nossas vidas dessa sensibilidade ao Espírito Santo. E te confesso que é com tremor e temor, e com muita humildade, que eu quero ver diante do Senhor, da gente revisarmos alguns pontos para uma prática cada vez maior entre nós. Eu creio que não nos falta conhecimento, nem informação, nem estudo, mas nós precisamos, claro, entrar numa prática, num exercício cada vez maior das coisas que já não são conhecidas, já conhecemos. Temos sido tão abençoados como congregação há tantos anos, tanto pelos nossos próprios pais, vários deles estão na glória, mas nessa continuidade desse legado, dessa herança que eles nos deram, mas também de um legado espiritual. Então, vamos orar mais uma vez? Se não é por ti, é por mim. Nesse santo desespero, nessa santa dependência, onde nós nos colocamos mais uma vez nessa continuidade, Senhor. Precisamos de Ti, Espírito Santo. Dependemos inteiramente da Tua abundante graça, Senhor. Por isso, Senhor, toca em nosso coração para uma decisão e uma convicção do nosso espírito, de uma prática cada vez maior. Senhor Jesus, aquilo que temos recebido, nós queremos tomar e nós queremos imediatamente sair a negociar, como tu disseste naquela parábola. Não queremos enterrar os nossos talentos, Senhor. Nem ficar numa passividade ou numa inércia ou numa discussão teológica, teórica, mas queremos imediatamente a sair, a praticar
tudo aquilo que Tu tem nos dado nesses dias. Em nome do Senhor Jesus, mais do que nunca, acumulando tudo aquilo que Tu temos recebido, Senhor, queremos praticar isso e passar para as futuras gerações. Senhor, tem misericórdia de nós nessa continuidade, como igreja em Porto Alegre. Tantos irmãos, tantos que estão aqui nessa manhã, mas outros que vão ouvir essa palavra, em nome do Senhor. Pai, vem trazer a Tua abundante graça, um despertar de fé nessa continuidade. Essa medida recalcada, sacudida e transbordante que Tu tens te derramado sobre nossas vidas nesses dias de uma forma tão doce. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Ao mesmo tempo, Marta estava na conversa comigo essa semana, a gente viu que parece que depois do retiro houve um ataque muito grande. Muitos irmãos que estão até hoje acamados debaixo de algum vírus aí, né? Não, muitos fizeram até teste para Covid, não era Covid, né? Mas claro que quando há uma multidão assim se reunindo, há também vários contágios, contágio espiritual, mas também pode haver outros tipos de contágio. Mas o que a gente discerniu e que pelo Espírito a Marta me alertou, é como se tivesse um contra-ataque do inimigo para tirar a nossa fé. Foi ministrado tanto sobre poder de cura e sobre esse atualizar de Deus em nós, a respeito de uma nova ousadia, de uma nova intrepidez, e ao mesmo tempo parece que muita gente foi atacada nesse sentido. Então, levanta as tuas mãos e ministra comigo para que todo ataque do inimigo caia por terra. Toda tentativa do inimigo de tirar a fé, de nos esmorecer, de nos fazer retroceder, de nos acanhar, como se debaixo desse espírito de enfermidade nós fôssemos nos intimidar, mas pelo contrário, nós repreendemos toda ação das trevas. Tomamos autoridade espiritual aqui. Nós queremos discernir as coisas espiritualmente, em nome de Jesus. Por isso tomamos postura nessa manhã, em nome de Jesus. Essa guerra não é de um homem, não é de uma pessoa, mas é o corpo de Cristo, é a tua igreja que se levanta em nome do Senhor Jesus. Por isso, retroceda toda a ação do mal, retroceda todo espírito de enfermidade, todo vírus cai por terra, e que sejamos imunizados pelo poder energizador do Espírito Santo. Tua presença na vida de cada um de nós, tua vida abundante na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Aleluia. Que o Espírito Santo colocou no meu coração para a gente meditar nessa manhã e de nós nos ajudarmos um ao outro nessa prática. Então, quero falar contigo sobre algumas atitudes do Espírito Santo, nossas atitudes para com o Espírito Santo. E pensando como introduzir essa palavra, me lembrei de uma sequência que Moisés e Erasmo sempre nos passaram. Não sei se tu, na época, registraste, mas eu registrei várias vezes. E me tomou o coração porque ele tem uma sequência tão linda, especialmente no Evangelho de Lucas, que era um xodó, né, do Moisés. Ele sempre voltava para o Evangelho de Lucas, e ele tinha até traduzido parte ali para do grego, né, diretamente. Então, continuamente ele voltava para essa palavra. Mas eu me lembro nitidamente, tanto do Moisés como do Erasmo, trazendo essa sequência. Então, vem comigo, começando em Lucas 1:35, se não me falta a memória, onde então, tendo o exemplo de Jesus, onde a palavra do Senhor fala que descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E por isso também o ente santo que há de nascer seja chamado Filho de Deus. Então, Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo
de Deus. O próprio Senhor, trazendo aqui só os exemplos nessa sequência da vida e da obra do nosso amado Senhor Jesus, e aqui, claro, como algo muito singular, sendo gerado pelo Espírito Santo. O poder do Altíssimo te envolverá, e o ente santo, o ser santo, Jesus, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Então aqui nós temos o próprio Jesus Cristo sendo gerado pelo Espírito Santo de Deus. O próximo texto é Lucas 3, versículo 22, quando então Jesus aqui agora ele foi batizado, tanto nas águas, tomando o nosso lugar e o nosso exemplo, a nossa encarnação como pecadores, tendo sido aqui uma figura, nessa figura do batismo de arrependimento ainda a nível de João Batista, mas também ao ele ser batizado. Lucas 3, 21 e 22, aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Jesus se identificando conosco, É muito lindo isso. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então aqui nós temos agora o batismo no Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus não ousou começar o ministério dele sem ele ser batizado no Espírito Santo. Como primeira coisa, nessa inauguração do seu ministério, do seu serviço, depois de 30 anos vivendo no secreto diante do Pai, e por mais que ele não tinha executado aqui nenhum milagre, nenhum sinal, nenhum prodígio, mas a vida de humildade, de obediência, de mansidão, de graça, de santidade que ele tinha vivido na presença do Pai, o próprio Deus Pai não suportou e abriu o primeiro, o segundo e o terceiro céu para dizer: Este é o meu filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer. E aqui trazendo esse fundamento da paternidade, da nossa identidade clara e definida na presença de Deus. Você diz amém? O próprio Jesus necessitou dessa confirmação. Isso sempre me toca. E se ele precisou, que era perfeito quanto nós, eu e você precisamos dessa afirmação contínua da paternidade de Deus sobre nossas vidas. Tu és filha amada, tu és filho querido, precioso, amado. Em ti, por meio de Cristo, porque agora nós estamos revestidos de Cristo, e nós fomos colocados, enxertados dentro da pessoa de Cristo, também quando Cristo nos olha, ele diz: Este é meu filho amado. Em ti tenho meu prazer, em ti tenho agrado, porque você agora é uma nova criação em Cristo Jesus. Então Jesus foi batizado no Espírito Santo. Agora, quando ele sai das águas do batismo, capítulo 4 de Lucas, versículo 1, a consequência sine qua non, consequência imediatamente direta, é que ele saiu cheio do Espírito Santo. Então, ele foi batizado no Espírito Santo e agora ele sai cheio do Espírito Santo. E olha o detalhe, ele é guiado por esse mesmo Espírito. Então, gerado pelo Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo. E algo que pode, para alguns mais novos aqui, ser um pouco de choque, ao sermos batizados no Espírito Santo, ao sermos cheios do Espírito Santo, Deus nos guia pelo Espírito Santo ao deserto. Não é descuido, não é erro, não, é o próprio Senhor que nos guia para que possamos passar pelo deserto, e ao passarmos pelo deserto e sermos tentados, e aqui é interessante que a tentação, e é outra palavra, mas só menciono aqui, que a tentação do inimigo sempre foi sobre a identidade, sobre a paternidade. Se tu és o Filho de Deus, produza algo, faça algo por ti próprio. Mas o Senhor Jesus não fez nada no seu próprio esforço ou para a sua própria glória. Tudo ele foi debatendo
e combatendo o inimigo com a própria palavra de Deus. Está escrito, e também está escrito, porque o inimigo, na sua, coloco aqui sem vergonhice, usava a própria palavra de Deus distorcida, mas o Senhor disse, está escrito, mas também está escrito. Então, o que acontece quando nós, cheios do Espírito, passamos por provações, cheios da palavra, e por isso que nós precisamos ser cheios da palavra de Deus, e vencemos as tentações do inimigo. Capítulo 4, versículo 15, vai dizer que Jesus, então, agora saiu no poder do Espírito Santo. Não somente cheio, não somente guiado, mas agora, no poder do Espírito Santo, regressou para Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Não sei se tu consegue acompanhar. Gerado, batizado, cheio, guiado e agora no poder. E para completar ainda, o mesmo capítulo, Lucas 4, 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar e proclamar, evangelizar, trazer as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor. Ou seja, quando você vai vendo essa progressão de Cristo, gerado, batizado, cheio, guiado no poder e agora na unção do Espírito Santo para a obra do Senhor de cura, de salvação, de libertação. E se não bastasse, ainda em Lucas, menciono rapidamente, capítulo 5, versículo 17, que aconteceu que num daqueles dias estava ainda ensinando e achava-se ali assentados os fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, Judeia e Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Se Cristo Jesus passou por esses estágios, gerado, batizado, cheio, guiado no poder e na unção do Espírito Santo para fazer essa obra, isso também vale para cada um de nós. Para ainda arrematar, o mesmo Lucas, capítulo 10 de agora Atos, 10, 38, Alguns de nós se lembram da catequese, espero que todos, Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Aqui tu tem o Pai ungindo o Filho, cheio do Espírito Santo. Aqui tu tem a Trindade operando no propósito eterno de Deus. Como o Pai, Deus Pai, ungiu a quem? O Filho, Jesus. O Espírito Santo e o poder, o qual andou por toda parte. Aleluia, com poder e graça para curar a todos oprimidos do diabo. Como tem uma palavra que sempre volta no meu espírito, que eu já reparti com muitos de vocês, presença, poder e o propósito. Isso não é apenas matéria dada, não é apenas uma herança de um ensino. Isso, de novo, aplicando a palavra do Luiz, precisa ser um legado na vida de cada um de nós, em cada igreja, na casa, em cada discipulado. A presença do Senhor. Ele andou com Deus, ele andava, Deus estava com ele. Presença de Deus. Ao mesmo tempo, o poder de Deus. Coloca de novo para mim, Atos 10, 38. Obrigado, querido. Ali, como Deus ungiu com o Espírito Santo e poder. Ou seja, o poder de Deus. O poder de Deus se manifesta por causa da presença dele. Porque Deus era com ele. Por causa da presença de Cristo Jesus, presença de Deus até na própria pessoa de Cristo Jesus, agora o poder se manifestava. Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder. Mas para quê? Com que propósito? Para andar por toda parte. Parece nós, Estamos indo
Tantos lugares, não estou falando só eu, todos nós estamos indo em tantos lugares, seja aqui na cidade, seja no estado, seja no país, seja no mundo, mas o Senhor não quer apenas que nós sejamos uns turistas acidentais, o Senhor quer que nós sejamos discípulos com propósito, andamos por toda parte, fazendo bem, e curando, libertando, e trazendo salvação do Senhor, amém? Porque Deus é conosco. Você pode repetir comigo, presença, poder e propósito. É isso que o Senhor está nos trazendo. Agora, se isso foi com Jesus, quanto mais conosco. Gerados, João 3, versículos 3, 5 e 7, olhando para o Moacir aqui, né, bem nascidos, né, ficou uma marca registrada. Oh Senhor, um legado dessa palavra, nascidos pelo Espírito Santo, cada um de nós. Nascidos de novo, nascidos do alto. Cada discípulo, cada pessoa precisa ter uma experiência do novo nascimento. Você diz amém? Amém. Aleluia. Cada pessoa, cada um de nós precisamos ter essa experiência de sermos nascidos do alto, sermos nascidos de cima. O versículo 7, se não me falta, de João capítulo 3, fala: importa, é imprescindível, é necessário nascermos de novo. Então, todo discípulo, na porta do reino, precisamos ser gerados, assim como o próprio Senhor. De uma outra forma, obviamente, mas nós, como discípulos, precisamos ser gerados pelo Espírito Santo. Com isso, temos a habitação de Deus. João 14, 23, aquele que me ama, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, temos a habitação do Espírito Santo, através dessa regeneração, desse nascer do alto, de cima, pela água da palavra, pela água do batismo, né, pelo Espírito Santo, lavar regenerador e renovador, diz Tito capítulo 3. Então nós somos gerados pelo Espírito Santo. Com isso nós temos a habitação do Espírito. Tendo a habitação do Espírito, nós temos o testificar do Espírito. Romanos 8, 15, que vai dizer que o Espírito Santo testifica em nós, dizendo: Abba, Pai. O testificar dessa paternidade que o próprio Jesus teve no batismo, cada discípulo precisa ter essa experiência de que eu sei que eu sou filho de Deus e Deus é meu Pai, Jesus é meu irmão e Ele nos incluiu na sua família eterna. Eu fui gerado, eu tenho a habitação de Cristo em mim pelo seu Espírito e até fui selado e tenho o penhor do Espírito, como fala em Efésios capítulo 1, versículo 14, ou seja, temos sido selados com o Espírito Santo da promessa, tudo isso da regeneração, mas mesmo assim não é suficiente, nós precisamos ser batizados no Espírito Santo. E quando Jesus, antes de ir, ele fala, voltando de novo para Lucas, capítulo 24, ele vai dizer que, versículo 49, vós sois testemunha dessas coisas, eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E o próprio Lucas, pelo Espírito Santo, em Atos 1, versículo 3, 4 e 5, ele vai dizer: é imperativo que antes de vocês cumprirem essa palavra, de serem testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, como em Samaria, e até os confins da terra, vocês permaneçam na cidade até que sejais revestidos de poder. Ou seja, cada discípulo precisa ser cheio do Espírito Santo, precisa ser batizado no Espírito Santo. Você diz amém? Aleluia. Isso não é opcional. No sábado passado, lá em Santa Cruz, né, depois de toda a palavra doce que o Fernando nos trouxe ali sobre a paternidade de Deus, então ministramos, e Deus, como sempre, na sua presença doce, foi batizado, foi enchendo, foi derramando da sua glória, do seu poder, para que cada discípulo, cada jovem, cada adolescente, pudesse ter essa experiência própria
do batismo do Espírito Santo. Sermos cheios do Espírito para que agora haja o governo do Espírito Santo na vida de cada um de nós como discípulos do Senhor. A sua presidência, o seu governo, o seu enchimento. Agora, o batismo é um portal de entrada para uma dimensão sobrenatural, mas não é o fim, é o começo. Assim como Jesus foi batizado e saiu cheio e guiado, agora nós como discípulos também. E aqui me lembro do John Nelson, o texto de Atos 4, quando os mesmos discípulos que foram batizados do Espírito Santo, em Atos 2, agora em Atos 4, eles diante das ameaças, diante da perseguição, diante das situações, eles começam a orar ao Senhor. E olha só, Atos 4. Versículo 29 em diante vai dizer: Senhor, olha para as ameaças. Conceda aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, com toda ousadia, com toda coragem, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos. Diga comigo em voz alta, todos. Mais uma vez, mais forte. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Isso não é um texto paralelo de Lucas 4,18, quando fala sobre a unção do Senhor, sobre a própria pessoa de Jesus, cumprindo a palavra de Isaías 61. Agora também nós, como discípulos, cheios do Espírito Santo, todos os dias, nós vamos cumprir o mandamento do Senhor, anunciando com intrepidez, com coragem, a palavra do Senhor, e impondo as mãos. E o Senhor próprio vai confirmar essa palavra. E aquilo que tu pode santamente ter expectativa, para não errar aqui: curas, sinais e prodígios. Queria te pedir para você em voz alta falar comigo: curas, sinais e prodígios. Amém? Você quer orar essa oração que os apóstolos fizeram aqui comigo, e na expectativa que o Senhor vai fazer isso na tua vida? Amém? Na certeza que Ele vai fazer isso na tua vida. Porque essa é a nossa atitude para com Ele. Sermos cheios do Espírito Santo. E os sermos cheios, inevitavelmente vai acontecer que o Senhor vai manifestar seu poder. Amém? Então, abra tuas mãos comigo mais uma vez diante do Senhor e vai dizendo para o Senhor de todo o teu coração: Senhor, enche a minha vida com teu Espírito. Mais uma vez eu te peço, diga em voz alta: enche a minha vida com teu Espírito, Senhor. Me enche com intrepidez, com ousadia, com valentia, com alegria, Senhor. E eu tenho uma expectativa, a tua mão confirmando, com sinais, com milagres, com curas, a minha mão sobre a tua mão com a minha mão, em nome do Senhor Jesus. Primeira atitude que o Senhor, nessa sequência, que o Senhor me destacou, é um texto que às vezes escapa, mas ele fala de que nós fomos feitos participantes do Espírito Santo. É a primeira atitude. Participantes do Espírito Santo. E pode ser traduzido como companheiros do Espírito Santo. Em grego, metokos, ele pode ser traduzido como participantes, como companheiros, como associados com o Espírito Santo. Está lá em Hebreus capítulo 6, versículo 4.
trazendo aqui agora na parte positiva, ali é um alerta que a gente tem que ter cuidado, né, para não apostatar e para não se desviar, mas não é o caso para nós aqui. Mas ele fala, uma vez que nós fomos iluminados, ou seja, tivemos a iluminação do Espírito Santo pelo novo nascimento, recebemos e começamos a provar o dom celestial, a própria pessoa de Cristo Jesus, e nós nos tornamos participantes do Espírito Santo. E o próximo versículo fala, e provamos a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Não é pouca coisa. Diante disso, nenhum de nós podemos retroceder na fé, nem nos afastar de Deus, obviamente, porque tudo isso é a nossa realidade. Você diz amém? Então nós que temos, volta de novo o texto ali, participados do Espírito Santo, provamos, tudo é experimental, ele fala aqui, provamos a boa palavra, e nos tornamos participantes, fomos iluminados, e ainda ele chega a falar dos poderes das eras vindouras, ou seja, que aquilo que nós vamos experimentar ainda na volta do Senhor e reinando com Ele, novos céus e nova terra, nós vamos aí então apalpar de uma outra dimensão, mas aqui e agora é direito teu como discípulo do Senhor, já experimentar os poderes da era vindoura. Amém? Então, primeira atitude que eu quero te convidar é de eu e você termos uma revelação cada vez maior acerca dessa parceria santa com o Espírito Santo de Deus. Eu não sei tu, mas eu fico constrangido, eu fico doido. Porque eu digo, Senhor, eu não mereço isso. É muita coisa, muita areia para o meu caminho. Mas o Senhor diz, é direito. Eu te ungi com o mesmo óleo do Espírito Santo. Essa palavra é repetida em Hebreus capítulo 1, versículo 14, se não me falta, quando fala ali que o Senhor foi cheio do óleo de alegria como nenhum dos seus companheiros. Ali é a mesma palavra, participantes, esse óleo santo do Senhor. Então, eu e você somos parceiros do Espírito Santo. Amém? Eu preciso ouvir um amém um pouquinho melhor. Amém. Aleluia! Não é pouca coisa, querido. Você precisa ter os olhos iluminados, como ele fala aqui, né? Experimentar o dom celestial, experimentar os poderes da era vindoura. Preciso, em nome de Jesus, se foi uma coisa que eu recebi ao ouvir a palavra do Luiz, foi acerca de uma medida de fé, de uma expectativa santa, de uma alegria. Amém? Senhor, nós nos apresentamos a Ti como parceiros, participantes, companheiros do Espírito Santo de Deus. A segunda atitude, não só é importante a entrada no reino, mas o foco é na caminhada em direção ao propósito. Então, é de nós andarmos no Espírito. E não mais satisfazer as obras da carne, mas andarmos no Espírito. Tanto Romanos 8, como Gálatas 5, vai nos falar dessa realidade que deve ser o nosso normal do dia a dia. Gálatas 5, quando fala sobre isso, ele chega a dizer no versículo, acho que é o versículo 24, que se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Olha, versículo 24 vai falar a respeito de que os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, e o versículo 25, se vivemos no Espírito, vamos andar no Espírito. Então a questão aqui é que nós precisamos cada dia viver no Espírito Santo, essa riqueza incalculável, insondável da pessoa de Cristo Jesus, do Pai, do Filho, que tudo é aplicado em nós pelo Espírito. Então, nosso foco para andarmos não é no andar, mas em primeiro lugar é no viver, porque ao vivermos no Espírito, nós vamos andar no Espírito. E aqui é interessante que tem dois verbos, capítulo 5, 16, vai dizer numa ordem imperativa, andai no Espírito, e não satisfaça jamais os desejos desenfreados
da carne e fala dessa guerra que existe entre a carne e o Espírito. E ele vai nos falando então que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, não estamos mais debaixo de um legalismo. Mas no versículo 25 ele vai dizer, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Mas esse andar é pouco diferente. O segundo andar aqui não é apenas um andar, é um andar em marcha, é um andar em ordem, é um andar em linha com o Espírito Santo. Eu não sei o que vem ao teu coração, mas no meu coração, nessa simplicidade aqui, nessas dicas de atitude, é nesse sincronismo com o Espírito Santo. Eu quero ser mais sensível à voz do Espírito. Eu não estou falando desse ouvido natural, nem do aparelho que a gente usa para ouvir melhor. Eu estou falando da sensibilidade do coração. Senhor, eu quero andar sincronizado com o Espírito Santo. Às vezes quando o teu aparelho, o teu iPhone ali não funciona, você tem que dar às vezes um reset e sincronizar. Todo deu zero. Às vezes eu creio que o Senhor nesse Páscoa deu um sincronismo, deu um reset, deu uma retomada em cada um de nós. Para um novo tempo que o Senhor está nos chamando diante da volta dEle. Você diz amém? Então nós precisamos viver no Espírito e também andar no Espírito, marchando junto com o Espírito Santo, andar em linha, sincronizados com o Espírito Santo de Deus. Eu quero mais, Espírito Santo, eu quero ser mais sensível à tua voz, eu não quero dar lugar à minha carne. Romanos 8, quando fala sobre isso, eu só vou dar uma pincelada, mas algo que me ajudou e me espantou é que Romanos 8, 5 e 6, não me falta a memória, vai dizer sobre esse inclinar da carne, nessa luta que existe para cada um de nós, mesmo como novas criações, nós podemos ainda resvalar e cair na carne. E Romanos 8 fala que não estamos mais debaixo dessa lei, agora estamos em Cristo. E agora, mas ele continua dizendo que essa realidade ainda existe. Mas nós não precisamos mais andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Te lembra da catequese de Filipenses 2? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Te lembra? Claro que tu te lembra. Ali, atitude é essa mesma palavra, fronel. É atitude, pensamento, coração. Ou seja, meu foco não pode ser nas coisas da carne. O meu foco tem que ser nas coisas do Espírito. Porque se o meu foco é para as coisas da carne, eu vou andar segundo a carne. Agora, se o meu foco é para as coisas do Espírito, eu vou andar segundo o Espírito. Tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, o qual não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Tudo que é carnal, eu preciso me esvaziar. Tudo que é eu, ego, tudo que vem me melindrar, me machucar, que vem de alguma maneira me ressentir, me abafar, me apagar, eu descarto em nome de Jesus. Eu quero cogitar das coisas do Espírito, eu quero me inclinar nas coisas do Espírito, porque aí eu vou andar no Espírito Santo de Deus. O pendor da carne dá para a morte. Mas o pendor, o inclinar do Espírito é vida e paz. O que eu estou gerando? Eu semeio morte, então significa que eu ainda ando e o meu inclinar, o meu pendor é da carne. Mas se eu transmito ao meu redor, em tudo que eu faço, vida e paz, é porque o meu pendor, o meu cogitar é focado no Espírito Santo de Deus. Amém? Leva-nos além, Senhor, leva-nos aqui mais longe, Senhor, leva-nos mais para cima, nessa intimidade contigo, querido Espírito Santo de Deus. De novo, dá um reset aí, dá um apagão geral da carne, do eu, da tua vontade própria, do teu foco nas coisas erradas,
e começa a sincronizar teu homem interior com o Espírito Santo de Deus. Senhor, eu quero ser afinado contigo, Espírito Santo. Terceira atitude é cada dia preenchermos as condições para sermos cheios do Espírito Santo. Não é a primeira vez que tu me escuta falar sobre isso. É sermos transbordantes. Atos 13:52 fala que os discípulos transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Para mim isso aqui é um retrato falado do nosso dia a dia. Não que eu sempre consiga, não quero te dar uma ilusão. Não, mas eu quero cada dia me comprometer e preencher as condições básicas para ser cheio, transbordante do Espírito Santo de Deus. Você diz amém? Efésios 5, que nós conhecemos também, tão bem, versículo 18, ele fala, não vos enchei, né? Não vos embriagais com vinho. Não podemos nos ficar naquilo que nos dispersa, nos distrai, nos anestesia carnalmente. Nós precisamos ter o foco no Espírito, o pendor do Espírito, o cogitar do Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo. Como é que continua ali, Marquinhos? Falando entre nós com salmos. Não de murmuração, não de queixa, não de cobrança, não de incredulidade, não de negativismo. Falando entre nós com salmos. Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Estando submisso depois, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo, na santidade do Senhor. Você diz amém? Não é novidade para nós que, como discípulos agora, mesmo batizados, nós precisamos andar cheios, transbordando, nesse companheirismo do Espírito e nesse andar, viver, andar e sermos guiados pelo Espírito Santo. De novo, a nossa atitude, nosso cuidado diário. Senhor, esse dia é um novo dia que eu escolho ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu escolho abrir a minha boca e falar das coisas do Senhor. Eu escolho abrir a minha boca com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, louvando de coração ao Senhor. Falando com meus irmãos, com a minha esposa, com meu marido, com meus filhos, com meus pais, com os discípulos, com as pessoas ao meu derredor. Eu decido, nada de incredulidade, nada de negativismo, nada, de maledicência, nada de fofoca, nada de que fere o Espírito Santo. Eu quero ser cheio. Amém. Hoje é dia de ser cheio. Amém, amados? Eu vi a dança dos jovens ontem, o louvor, o transbordar, as curas que se manifestaram aqui ontem no encontro dos jovens. Mas hoje é outro dia. E hoje eu preciso ser cheio. Amém? Todos os dias. Os dois textos que Jesus fala em João, tanto o capítulo 4 como o versículo 7, ainda nessa atitude de ser cheio, ele fala para aquela mulher samaritana, se tu cresces e soubesses quem é que te fala, tu pediria água viva. Eu fico pensando, hoje a própria saúde nos ensina que nós precisamos tomar no mínimo 2 litros, 2,5 litros, depende do peso, da altura, os 90 quilos aqui, ou seja, multiplicado por 0,38 mililitros, alguma coisa assim, quanto que dá? Quantos litros eu tenho que tomar de água por dia, só para purificação, só para sustentabilidade do meu corpo físico? Eu queria te convidar para tu tomar um pouco mais. Alguns estão minguando na fé, tomando quase desidratados espiritualmente. Estão assim, na beirada de serem internados na UTI, tomando soro, na veia. Às vezes tu encontra um discípulo assim, estou quase morrendo. Mas é para nós sermos abundantes. Se tu conheceras o dom de Deus, quem fala contigo, tu lhe pediria a água viva e será um jorrar para a vida eterna.
Está lá em João 4. O João 7, 37 e diante, ele fala dos rios de água viva, que fluirão do nosso interior. Tu e eu somos todos os dias esse rio transbordante, que aonde passa vai jorrando a água, né? Para todos os cantos, e vai irrigando, e vai irrigando, e vai brotando vida. É essa a nossa realidade, tu e a minha, todos os dias. Há um jorrar, Senhor, de dentro para fora. Eu fui cheio do Espírito Santo, e agora eu sou cheio todos os dias, e eu transbordo desses rios de água viva. Não é um funilzinho, não é aquela coisinha, não é. Só de brincadeira contigo, né? Faz assim comigo. Rios, fonte. Essa é a minha atitude com o Senhor, todos os dias, para que essa palavra que nós ouvimos na Páscoa continue. Amém? Nós somos responsáveis por esse legado. Falando entre vós com salmos, hinos, falando em línguas, cantando em línguas, cânticos espirituais, um coração de submissão, de temor do Senhor, maridos amando as esposas submissas aos maridos, Senhor, famílias ordenadas, debaixo do governo de Cristo Jesus, como sempre Moisés nos falava, que não terminava ali, né, mas continuava no relacionamento da nossa família, nossa casa, nossos dias, os relacionamentos com meus próximos, mais próximos. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, no meu falar, no meu tratar, no meu agir, no meu caminhar. Com isso, vemos para a quarta atitude: fervorosos de espírito. Romanos 12, 11. Pode colocar na tela para mim. No zelo, tem que cuidar porque eu não sei falar Z com S junto. Mas no zelo, sejais remissos. Não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Qual é a nossa atitude diária? Fervorosos de espírito. Para que possamos impor as mãos, ministrar poder, sinais e milagres pela mão do Senhor, que vai acompanhar a nossa mão, nós precisamos ser fervorosos de espírito. Ou seja, toda apatia, toda inércia, toda estagnação, em nome de Jesus, com essa palavra dessa Páscoa, acabou a inércia. Acabou. Só tem um lugar na Bíblia que diz: esperai uns pelos outros. É na ceia. Nos outros lugares a palavra nos fala, e nós vamos ver, é para ser zeloso, é para ser intrépido, é para ser aguerrido, meio abusado. Senhor, eu quero mais. Senhor, tem muito mais. Eu gosto do Asaf, né? Dos muitos cânticos. Ele é uma pessoa tão profética, uma pessoa cheia de alegria do Senhor. Eu quero mais. Eu não sei tu, mas eu não encerrei a carreira ainda. Não pendurei a chuteira, não estou aposentado, né? E mesmo aposentado do trabalho, eu estou agora integral para o Senhor, como muitos de vocês. E eu quero mais, ao novo de Deus. Então eu quero ser um homem fervoroso no espírito, uma mulher fervorosa, transbordante. Quando tu toca, glória, aleluia, né? Agora me senti na bleia aqui, né? Mas assim, aleluia, glória a Deus. Tem alguns irmãos que tu toca, parece uma geleira, parece uma geladeira, parece, né? Outros irmãos tu abraça e tu já começa a orar em línguas. Aleluias, né? Estou brincando aqui um pouco exagerado, né? Mas assim, tem pessoas que tu abraça, e tem pessoas que tu enche do Espírito. Vilmar, se lembra do Vilmar lá de Garopaba agora, né? Cada vez que eu abraço ele, eu fico cheio de Espírito. Eu não consigo não orar em línguas com ele. É uma comunicação do Espírito para o Espírito. E com muitos de vocês é assim. Mas com outros parece assim. A gente tem que cuidar. Acho que nem vou abraçar aqui, porque se tocar aqui eu vou perder a fé. Porque tem muita barbaridade.
É uma tranqueira aqui, Senhor. Manda libertação. Nós precisamos ser fervorosos de espírito, contagiando um ao outro, servindo ao Senhor. E eu me lembrei do Salmo 100, servir ao Senhor com alegria, com reverência e com temor. Então não é por obrigação, eu quero escolher ser um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, fervoroso no meu espírito. Não entristecer o espírito, como fala lá em Efésios 4. Não entristecê-lo por crítica, por maledicência, por incredulidade, por palavras amargas, por uma inércia ou uma passividade. Não, Senhor, eu não quero te entristecer, eu quero andar passo a passo, eu quero marchar contigo, Espírito Santo. Eu sou participante, companheiro com meu Espírito querido. O Espírito Santo que é Deus, que é o Senhor, na expressão de Cristo na minha vida. Eu quero bater continência e eu quero ser sensível ao Ti, Espírito Santo. Nada de negativismo, nada de juízos, Senhor, nada de crítica, Senhor, nada de murmuração. Que no meu falar, ao abrir a minha boca, eu transmita graça aos que ouvem, para edificação. É aquele óleo que desce quando a pessoa está ao teu derredor. A pessoa, ao te ouvir, fica cheio de graça, de alegria, de gozo para o Senhor. Sendo fervoroso do Espírito, eu não vou apagar o Espírito Santo. Eu não estou falando de extirpá-lo de dentro de ti. Eu estou falando de apagar a manifestação dele, sufocando, abafando numa outra versão. 1 Tessalonicenses 5, 15 em diante vai falar sobre isso. Não abafar, não apagar, não restringir o Espírito por incredulidade, por desobediência, por respeito humano, por temor de homens. Ah, Senhor, eu posso fazer um papelão aqui. E daí? Ah, mas se eu impor as mãos aqui agora e não acontecer nada, o que as pessoas vão pensar? E daí? Quantas vezes? Não importa, importa tu obedecer. E cada vez que tu obedece ao Espírito Santo, tu vai sendo mais fervoroso, e o Senhor vai te dando mais graça, e tu vai vendo sinais, prodígios e milagres acontecendo através da tua vida, e não vai parar mais. É um contínuo kickstart aí, como o Zé, no final da Páscoa, tão preciosamente, na humildade, desabafou ali o coração e o espírito dele, nos clamando para arrependimento. Amém, amados? É um novo tempo. Sendo cheios, fervorosos, andando no Espírito, na parceria do Espírito Santo. Aí, em quinta atitude, eu fiz um acumulado. Vou tentar falar. Eu creio que para nós, como congregação, falando aqui agora, não é falta de novo de informação, de conhecimento, de revelação. É falta de prática. Não sei se você concorda comigo, posso falar assim como um dos pais, né? Me lembro que era guri, né? Agora eu sou um dos pais. Cabelo branco já, né? Misericórdia. Então eu posso abrir o coração contigo. Eu vejo que nós precisamos colocar na prática. Me lembro de uma palavra de Hebreus 6 também, que ele fala a respeito, quando Moisés Erasmo nos ministrava ali, sobre não sermos indolentes. Consigo ver o rosto do Moisés nos ministrando essa palavra num retiro lá na chácara. Ele fala isso 2 vezes aqui em Hebreus, um no capítulo 5, 11, quando tendes vos tornado tardios em ouvir, devagar para aprender. E depois ele fala no capítulo 6, versículo 12, para que não vos torneis indolentes, preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Para um outro estudo, eu peguei aqui algumas palavras sobre isso. Deixem de ser indolentes,
Deixem de ser preguiçosos. Deixem de ser tardios em ouvir. Deixem de ser espiritualmente neutros, passivos, fracos, apáticos. Eu disse, misericórdia. É uma versão amplificada. Mas olha, que é real. Tem uma galera aí que está nessa vala comum. Mas eu escolho todos os dias não cair nessa vala aí, nem retroceder para ela. Porque não foi para isso que Deus me chamou. A quinta atitude é um crescimento contínuo na intimidade com o Espírito Santo. De você desenvolver. Por isso que 1 Coríntios, tanto 12, como depois 13 e 14, né? Ou 14, vai repetir 3 vezes, que nós precisamos procurar com zelo os melhores dons. Aí agora, ali a tradução ela não é muito boa. Porque não existe, se eu entendo corretamente, o procurar. Existe o zelar. Existe o ser zeloso. No sentido de uma busca, de uma disponibilidade. Preste bem atenção. Algo ativo. Se nós fôssemos falar uma palavra de hoje, proativo. Então você está em ponto de bala. Traduzindo, zeloso quanto às manifestações do Espírito, você está em ponto de bala, ativo, ligado. Deixei meu celular ali, né? Então, eu estou com a bateria cheia, eu estou debaixo de área de cobertura, eu estou com o meu 7G. Não, 5 é pouco, 7 do Espírito. É claro que estou brincando aqui, né? Só para... Não é nem 3G, não é 4G, nem 5G, é 7G. É a última tecnologia do Espírito Santo. Eu estou totalmente online. Meu plano de cobertura é infinito, tanto download como upload. Né? Eu estou tanto nessa comunicação, recebendo informação, como passando informação a Deus. Eu estou completamente ativo. Plugado, ligado, atento, zeloso. Você diz amém? Essa é a quinta atitude. Vou falar um pouco mais ainda nessa quinta. Porque eu creio que aqui é que precisamos virar a chave. Todo mundo, imagina todos nós aqui. Imagina reunindo a galera de ontem, mais a turma que foi lá na Palavra da Vida, os 200 adolescentes, né, na festa lá. Né? Imagina toda a congregação turbinada, proativa, ligada, dizendo para o Senhor, eu estou zelando, desejando. Me lembrei do Christian Romo, o Senhor nos surpreenda hoje. O Senhor faz além da expectativa. Eu quero ser surpreendido pela tua presença, pelo teu poder, pelo teu propósito. Por favor, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ah, não usa só o fulano, beltrano, ciclano, né, mengano, usa a mim, Senhor, eu estou aqui, ligado. Eu estou em santidade, o vaso está limpo, eu estou cheio, eu estou plugado com o Espírito Santo, sincronizado com o Espírito. Senhor, eis-me aqui, eu quero ser usado. Amém? Me lembro de uma palavra da Patizinha Tover agora, né? Disposto, disponível e obediente. Senhor, fala que teu servo ouve, como diz lá em 1 Samuel 3. Samuel aprendendo a ouvir a voz de Deus. No início ele não identificava, mas depois ele foi ensinado pelo profeta a ouvir de novo a voz do Senhor. Diga para o Senhor, fala, Senhor, teu servo ouve. Nessa quinta atitude, não só a presença, mas também a manifestação de poder para cumprir o seu propósito. Isso é pela fé. Romanos 12, quando fala sobre a profecia, esteja segundo a medida da fé. Não é raciocínio, não é lógica, não é mente. Nós precisamos sair do básico,
carnal. Nós precisamos entrar no Espírito. Senhor Jesus, eu estou com medo. Amém, não tem problema, eu também. Cada vez eu fico com medo na carne. Mas eu sou cheio do Espírito para andar pela fé. E falar e fazer. Tem a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, palavra profética, ministração do Senhor. Eu só sei que é pela fé e eu vou caminhar pela fé. Vou sair da minha zona de conforto. Vou sair do meu conhecido. Vou sair daquilo que eu conheço para ouvir a voz do Espírito e fazer coisas santas, loucas pelo Senhor. Você diz amém? Impor as mãos, repreender o diabo, ministrar cura, trazer salvação. Na manhã hoje, depois de levar os belgas no aeroporto, ao tomar meu café ali, revisando a palavra, me lembrei, acho que foi a primeira vez que eu pedi para que o Senhor se manifestasse na minha vida com palavra de sabedoria, de conhecimento. Era noivo da Marta. Tínhamos convidados, naquela época, a Igreja Batista Monte Serrate para ministrar para os jovens. Eles iam fazer vários questionamentos e perguntas sobre namoro cristão. E nos convidaram. E eu me lembro, naquele dia, eu estava em profunda angústia, em desespero diante do Senhor. Me ajoelhei e disse, Deus, se eu nunca te pedi nada antes nesse sentido, hoje eu vou te pedir. Eu preciso de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e palavra profética. Só esses três, isso aí já me basta hoje. Porque eu sei que vai vir umas perguntinhas daquela turma batista ali, né? Senhor, eu preciso de revelação aqui. Naquele dia, diante do Senhor, eu tomei posse. Depois fomos ensinados pelo Erasmo que a fé, nós precisamos nos apropriar pela fé. Quem se lembra dessa palavra? Parece que Erasmo vai pregar, ele falava apropriar. Né? Parecia estampado nele. Né? Eu fui catequizado. E eu louvo a Deus. Apropria-te pela fé. Porque a palavra nos fala em 1 Coríntios 14 que nós precisamos desenvolver e progredir. Olha só o que está escrito ali, versículo 12 de 1 Coríntios. Quem fala em língua, ore para que possa interpretá-la. Vamos ver se é isso mesmo? Isso. Para que fale em língua, não é outra língua ali, é só língua, deve orar para que possa interpretar. Então eu pergunto, quem aqui já fala em línguas? Levanta a mão, bem alto comigo. Levanta a mão, não tive vergonha. Tá. Ainda alguns não falam, mas já vão ser batizados daqui um pouco. Tá? Agora, eu pergunto para ti, tu que já fala em línguas, tu já pediste o interpretar ou não? E tu já começou a interpretar ou não? Não estou trazendo acusação aqui, nem denunciando ninguém. Eu só estou te chacoalhando. Nós temos que sair da inércia. Há um progredir. Como tudo na vida, eu preciso progredir na vida espiritual. Senhor, eu quero mais. Quem fala em língua, ore para que possa interpretar. Então, Senhor, se tu não fez essa oração, tu vai fazer comigo agora. Levanta as tuas mãos e diga para o Senhor, Senhor, eu já falo em línguas. Agora eu quero interpretar. Oh, aleluia. Eu te peço, querido Senhor Jesus, manifesta o teu Espírito na minha vida, teu poder e a tua graça. Senhor, eu quero, já falo em línguas, para minha interpretação, para minha edificação, mas eu também quero falar em línguas para interpretação, e eu quero interpretar. Nessa manhã, dia 15, dia 16 de abril de 2023, eu registrei essa oração na tua presença, e vou ficar no aguardo ativo da tua glória se manifestar, através da minha vida. E quando tu me deres, eu vou ser obediente, eu vou falar. Você diz amém? Aí ele continua. Todos podemos profetizar uns sobre os outros. Versículo 31, não acho que é, né? 1 Coríntios 14. Todos podemos profetizar um após o outro. Isso mesmo. Diga comigo em voz alta. Todos. Mais alto, todos. Agora bate no teu coração, diga, eu também. Todos. Eu inclusive. Eu quero profetizar. Está escrito. Mas não sei, posso dar uma profetada errada aí, né? Por isso que diz que podemos julgar.
E devemos julgar, não o profeta, mas a profecia. Mas você pode profetizar, encorajando, consolando, edificando, dentro da palavra e na força que Deus supre. Eu quero profetizar. Você quer falar isso para o Senhor também? Senhor, eu quero aprender a profetizar. Para consolar, para edificar, para encorajar. Senhor, eu quero ser, aleluia, a manifestação abundante do Espírito profético, Senhor. Eu quero progredir. Você consegue ver que na palavra há esse desafio contínuo de um crescimento, de um desenvolver, de um progredir na fé? Você diz amém? Estou exagerando? Não. A palavra está aí. Buscai com zelo. Esse zelai por profetizar. Senhor, hoje eu vou estar com a igreja na casa, eu quero profetizar. Hoje eu vou estar com um discípulo, eu quero profetizar. Hoje eu vou estar no encontro geral, eu quero profetizar. Não tem que ser só no microfone, mas ao abraçar um irmão. Na rua, ao ter contato com uma pessoa, eu não tenho que profetizar só para discípulo, é na rua. Oh Senhor Jesus, segunda medida da fé. Preciso fazer isso contigo. O Michael brinca que esse é um dos meus versículos preferidos. Abra tuas mãos e diga para o Senhor, uma medida de fé, uma proporção de fé, medida recalcada, sacudida e transbordante. Eu quero na minha vida. Aumenta a minha fé, Senhor. Os discípulos pediram isso, eu também te peço. Aumenta a minha fé, Senhor. Eu quero crescer na graça e no conhecimento da pessoa do meu amado Senhor Jesus. E tudo isso para a tua glória, Senhor. Tudo isso para a tua honra, para a manifestação da pessoa de Cristo Jesus. Quando Cristo é exaltado, o Espírito é derramado e se manifesta com liberdade. Quando 1 Pedro 4:11 vai culminando ali, nos servir uns aos outros com os dons da graça, ele traz esse culminar. Em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Qual é a nossa convergência? Não é para a nossa pessoa, é para a pessoa de Cristo. O Espírito fica tão livre quando Jesus é glorificado. É por isso que ele veio, para glorificar o Pai e o Filho. E ele sempre vai nos dizer, convém que tu, John, diminua e que Cristo seja exaltado. Ele vai te usar, eu vou te usar, eu vou manifestar a minha glória através da tua vida, mas não é para a tua glória e manifestação do teu ministério, é para a glória de Deus Pai, por meio de Jesus Cristo. Essa é a nossa motivação. A sexta e a sétima atitude, com isso eu vou concluindo, vai nos falando, lembra-te de onde caístes e volta à prática das primeiras obras. É Apocalipse, né? Quando fala para a igreja de Éfeso, lembra-te de onde caístes, abandonaste o teu primeiro amor. Apocalipse 2. Tens perseverado, conheço as tuas obras. Mas o Senhor diz, conheço o teu labor, conheço a tua perseverança. Mas o Senhor nos chama para sermos fervorosos de espírito e para nós sermos apaixonados, como uma noiva apaixonada pelo Senhor. Versículo 5, Apocalipse 2, lembra-te, pois, de onde caíste. Se de alguma maneira entramos no modo avião, tu desliga o celular, né?
Quando eu subo no avião, tem que desligar ali todo o Wi-Fi, todo o 5G, Senhor, para não interferir nos instrumentos. Entramos no modo automático. Senhor, eu não quero mais estar no modo automático. Eu não quero apenas ir junto. Eu quero ser um homem, uma mulher fervorosa de Espírito, cheia do Espírito, parceiro do Espírito Santo, andando e sendo guiado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, crescendo nas manifestações do Espírito Santo, do seu poder. A presença dele é gloriosa na minha vida, mas eu quero essa manifestação distinta pela fé na minha vida, a unção e o poder dele se manifestando na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Por isso, Senhor, se eu parei de impor as mãos sobre os enfermos, hoje eu quero retomar essa prática. Se eu parei de orar em línguas, hoje eu quero retomar essa prática. Se eu me ressenti de impor as mãos para cura e libertação, Senhor, hoje eu me arrependo de toda zona de conforto, de engessamento, de passividade, de inércia fora da minha vida. Eu quero voltar à corrida. Eu quero voltar ao teu propósito, Senhor. Um homem, uma mulher cheia do teu Espírito Santo. E o sétimo, para concluir, ele vai nos dizer, o texto tão conhecido de 2 Timóteo, capítulo 1, aviva, reaviva o dom de Deus que há em ti. Pela imposição das minhas mãos, diz Paulo, reaviva, pois, o dom de Deus que há na tua vida. Pois o Espírito que temos recebido, próximo versículo, não é de covardia. Deixa eu te sacudir. Eu quero olhar dentro do teu espírito, cada um de vocês, queridos, igreja amada de Porto Alegre. O Espírito que tu tem recebido não é um espírito de covardia, de estagnação, de passividade, de engessamento, de mesmice. Pelo contrário, nem de medo, nem de pavor, não de intimidação, diz numa outra versão. O Espírito que Ele tem nos dado é um Espírito de poder. Pode voltar ali. Poder contra o inimigo, poder para viver, poder para ministrar cura, poder para ministrar libertação, poder para impor as mãos sobre os enfermos. O Senhor vai fazer o milagre através da tua vida, através da igreja na casa, através dos teus irmãos. O Senhor está pronto para impor as mãos junto contigo, mas se tu não impõe, Ele não põe. Mas Ele vai impor as mãos sobre a tua mão, e junto com tua mão, e Ele vai realizar curas, sinais e prodígios. Mas basta a nossa obediência. Aí Ele continua, é de poder contra o inimigo, é de poder para manifestar a glória dEle, é de amor ao Senhor e de amor aos meus irmãos, diz Wachumani. E ainda completa, e é de, ainda bota lá na tela, volta lá, é de domínio próprio para conosco mesmo. Uma mente disciplinada, uma mente sensata, uma mente equilibrada. Sofronel vem dessa palavra ali, uma mente salva, uma mente sensata, que tem a visão macro de Deus em cada situação, que discerne e que sabe que Deus é poderoso para trazer salvação e cura, libertação e restauração em qualquer situação. Eu não vou me intimidar diante desse desafio. Senhor, eu sei que o Espírito Santo que habita no meu espírito, e agora eu fui batizado nesse Espírito Santo de poder e de glória, e agora eu ando cheio dele todos os dias para transbordar à direita, à esquerda, na frente e atrás dessa vida abundante. É poder, é amor e é de autodisciplina, de uma mente sensata que não pensa nem aquém, nem além do que convém, como falar em Romanos 12, mas tem essa mente equilibrada da plenitude de Cristo. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Vamos nos colocar em pé? Oh, Senhor. Vem para cá, Zé. Vem para cá o time ali. Vamos ainda dar para ministrar um cântico.
Enquanto que a equipe vem, ora com a pessoa que está no teu lado. E começa a confessar todo o pecado de passividade, de incredulidade, de freio de mão levantado, o freio de mão pisado, freio de pé. Mas o Senhor diz: larga, engata uma primeira, uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta e uma sexta. Vem andar no meu espírito, diz o Senhor. Rios de água viva fluirão do teu interior, em nome de Jesus. Queremos ser homens e mulheres nessa continuidade dessa palavra da Páscoa de fé. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos aqueles que vão permanecer pela prática. Começastes e ainda continua servindo aos santos, diz o Senhor. Agora nós queremos intensificar essa pegada, cheios do Espírito Santo, transbordando, andando nessa parceria de Deus. Obrigado, Senhor. Se o Senhor te der, já reparte uma palavra profética com o irmão e a irmã que tu está orando. Impõe as mãos sobre a cabeça, sobre o corpo. Se tem enfermidade, ministra a cura. Se precisa de libertação, de opressão, de engessamento, de cadeias, manda embora agora toda a opressão do diabo. Que seja liberta a vida do teu irmão, ou se tu luta com isso, pede ajuda, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Cheio do Espírito Santo de Deus, cheio dessa alegria do alto, um óleo de alegria como companheiro do Espírito Santo, para fazer essa tão grande obra, para retornar, para recomeçar, para aprofundar em andar e ser guiado pelo Senhor. Aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se comparar a esperança viva. Aleluia. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de... Remove nesta manhã toda vergonha, toda intimidação em nome de Jesus. Tua presença, E com a presença o poder. Santo Espírito, és bem-vindo. Para manifestar a tua glória. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vai cantando com todo o teu coração. Tua presença Vai te derramando, Senhor. do início, Santo Espírito. Obrigado, Jesus. Não há nada, não há nada igual, não há nada melhor, só que se comparar a esperança viva. Oh, Jesus. Esse fluir todos os dias, esse jorrar do Espírito Santo de Deus, que vai nos energizando, vai nos turbinando, vai nos enchendo de graça e de fé. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Basta. Aleluia. Tua presença, Vai
derramando tua graça, teu poder, tua unção. Santo Espírito, Bem-vindo a te transbordar, bem-vindo a te manifestar, bem-vindo a curar, bem-vindo para sinais, prodígios e milagres. É o desejo do nosso coração, para salvar, para libertar, para curar. Conta conosco. Somos teu corpo, tua família, teu exército. Queremos andar no Espírito e manifestar a tua glória. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e Santo Espírito, és bem-vinda, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém. Irmãos, um dos textos que o Ion leu, Efésios 5:18, no seu finalzinho fala para encher-vos do Espírito, e na continuidade com salmos, hinos, cânticos espirituais. Esse encher-se do Espírito é, em primeiro lugar, uma atitude pessoal, mas nunca vai ser completo se não for na expressão corporativa. Essa semana nós vamos ter muitas oportunidades de fazer isso. Nas reuniões nas casas, na nossa casa em primeiro lugar, ao invés de reclamações, salmos, hinos, cânticos espirituais, orar uns pelos outros. Quando vem aquela dor, ao invés de buscar o remédio, primeiro vai orar. Tantas oportunidades simples e práticas. Nós não precisamos mudar o que nós estamos fazendo, nós precisamos acrescentar mais do Espírito. Eu vejo assim, a engrenagem está correta, só falta o óleo. Então vamos botar o óleo em cima dessa engrenagem, daquilo que nós já fazemos todo dia, mais do Espírito, uns aos outros. Amém? Amém. Vão debaixo dessa graça e dessa palavra em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus.